Então, fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo, nos apoie deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte da mídia palmeirense, repercutindo tudo aí sobre essa vitória do Flamengo frente à Juventude por 4-2. E agora o Flamengo se aproxima ainda mais do pelotão lá em cima, Fortaleza, Palmeiras que empatou e o Botafogo, né? O Botafogo ainda... Vamos ver aí como vai ser o resultado, né? Mas se o Botafogo perder ou empatar, o Flamengo aí se aproxima ainda mais e ainda pode brigar por esse título, né? Que Felipe Luiz ainda não disse que desistiu e vai buscar sim. Então vamos ver aí que a imprensa aí palmeirense falou desse jogo. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Outra partida que a gente teve também, desse primeiro G4, né? Vai ser a do Botafogo agora, foi a do Palmeiras e Fortaleza, que está em primeiro e terceiro lugar, respectivamente. E também teve a partida lá do Flamengo, que o Flamengo vence por 4-2 o Juventude. Inclusive com 2 gols do Gabigol, que depois de ter sido muito criticado, principalmente no primeiro tempo, né? Posicionamentos ali, impedimento toda hora. Não estava participativo, jogador pouco incisivo, acabou no segundo tempo revertendo aí o seu parâmetro individual, saiu daquele jejum, que ele estava perto de bater uma marca muito negativa dentro do Flamengo, né? Ele estava perto de bater um recorde ali, 100 gols dentro do Flamengo. Se eu não me engano, o jogo de hoje iria definir essa marca negativa. E aí ele espanta esse fantasma aí, fazendo 2 gols. Se eu não me engano, ainda foi muito rápido, né? Um gol foi muito próximo do outro. E o Flamengo bate o Juventude por 4-2, faz lição de casa, faz aquilo que times que estão na ponta têm que fazer. Times que estão na ponta têm que fazer. Ah, Neto, você fala que times que estão na ponta têm que fazer. Só que se você observar o Fortaleza e o Palmeiras, eles estão ali, ó, também. Né? Estão na ponta também. Então o Palmeiras não fez um jogo ruim. Eu considero um jogo ruim. Eu considero um jogo de pouca criação, de pouca eficácia. Teve força de vontade? Teve força de vontade, teve ímpeto, só que nós precisamos de algo a mais. E esse algo a mais era para estar e fazer parte do elenco do Palmeiras. Pois, mas parabéns aí, Flamengo. Cara, ó, o Flamengo chutou 20 gols. Cara, foi pra cima, hein? Foi pra cima. 20 vezes no gol do Juventude, acertou 10. E o Juventude só 5, acertou 3, né? Mas fez 4 gols o Flamengo. 75% de posse de bola, o Flamengo, contra 25% do Juventude. 89% de precisão de passe. Olha, muito bom, hein? Contra 71% do Juventude, o Flamengo acertou muito passe, que quer dizer que tá treinando bem, né? Tá aproveitando os treinamentos, ao contrário do Palmeiras, que não tá aproveitando pelo jeito, né? Pelo amor de Deus, né? 8 faltas do Flamengo, 14 Juventude, 2 amarelos do Flamengo, 3 Juventude, nenhum vermelho, 1 vermelho do Juventude. 2 impedimentos do Flamengo, 1 do Juventude, 8 escanteios pro Flamengo, ó, porque foi pra cima, né? Palmeiras não foi tão pra cima, foi devagar, foi, falar a verdade, cara, tô com raiva, meu. Tô com raiva, meu. Nós não vamos ganhar nada esse ano, cara. É foda. Roda, viu, cara? Olha, pode ser, eu tô com raiva, agora eu tô falando isso. Pode ser que amanhã eu mude, não, o Palmeiras tem chance, cara, mas eu tô com raiva agora, porque esse jogo foi muito ruim, cara. Não podia empatar em casa, velho, tem que ganhar em casa, empata fora, quando é jogo grande. Tem mais que falar não, que já tá me doendo a garganta. Valeu. Agora, nação, vamos ver aí o que a imprensa brasileira falou, né, sobre essa vitória do Flamengo, sobre a escalação de Felipe Luiz, né, e também sobre a atuação dos jogadores que fizeram gol, como Gabigol, Arrascaeta, Michael e tudo mais. Então, assista ao final aí e não perca nada. Então, fica agora aí com o vídeo. Estamos de volta com o Sport Center. Vitória do Flamengo em cima do Juventude, 4-2. Vitória muito importante para esse Flamengo. Gabigol voltou a marcar. Arrascaeta também. Plata marcou pela primeira vez. Bom, um jogo bom do Flamengo. Chegou a ter susto, Fábio? Ou é impressão minha? Marcelo, acho que o susto vem quando o Flamengo toma um gol de empate, né? No primeiro tempo ainda. Era um jogo que o Flamengo, acho que o torcedor, mais de 60 mil pessoas no Maracanã. O Flamengo acho que ainda sonha com uma possibilidade de título brasileiro também. Então era um resultado que para o Flamengo continuar sonhando era importante os 3 pontos.
faz o gol com o Michael logo no começo do jogo, sofre o empate no final do primeiro tempo, mas é um time que foi superior durante todo o jogo, né? Com relação à posse de bola, chances criadas, o Flamengo existe uma diferença gigantesca, né, de qualidade de elenco, Flamengo e Juventude, e é um resultado que tem um impacto favorável para o Flamengo, né? Favorável também ao trabalho que o Felipe Luiz vem exercendo perante o grupo, um placar elástico, então assim, essa relação do que a gente fala DNA do Flamengo, como o torcedor gosta de ver o Flamengo jogando, está muito mais próximo nas mãos do Felipe Luiz do que do próprio Tite, e um resultado que é importante para o Flamengo, de alguma forma, continuar sonhando com a possibilidade de, caso aconteça tropeços de Fortaleza, Botafogo e Palmeiras, continuar sonhando com a chance de título brasileiro. Gostou do Flamengo, Zé? Ou você acha assim, é um adversário que permite esse Flamengo estar mais solto e marcar mais? Eu acho que é natural pela qualidade dos jogadores, né? Isso não tem jeito, criatividade, intensidade, né? Eu acho que o Flamengo quando joga no Maracanã e consegue encontrar ali os espaços para jogar, eu acho que é natural o Flamengo ter esse domínio. O Flamengo tem um jogador que está, é impressionante o que ele está jogando. Sobrando, né? É esse daí, ó. É o Gerson. Gerson, né? Esse rapaz aí, ele consegue, no meu modo de ver hoje, ele é o melhor jogador do futebol brasileiro. Porque ele consegue ser meio campo, ele consegue ser atacante, ele consegue ser defesa, ele consegue fazer todas as funções da equipe do Flamengo dentro do jogo. E a bola o tempo todo passa pelos pés dele, e quando ele não joga, o time do Flamengo, quando ele está um pouquinho abaixo, ele não consegue ter repetir a mesma qualidade de jogo, o time do Flamengo sente. O Flamengo é um ótimo time, o time do Juventude tem suas limitações. Eu vou até perguntar pro meu treinador aqui, pro Silas. Silas, deixa eu te falar, você está jogando no Maracanã contra o Flamengo, primeira saída de bola marcando pressão, né, sofrendo pressão do time do Flamengo. Você vai continuar jogando pressão? Você toma um gol, você continua a pressão? Mas não sei, né, professor? Eu pelo menos aprendi o seguinte: vamos inverter pressão, vamos jogar a primeira bola lá para ser disputada no meio campo, e depois que a gente readquirir a confiança, aí nós tentamos jogar de novo. A equipe do Juventude, eu não entendo, tomou o primeiro gol, depois continuou saindo jogando, quase tomou o segundo. É muita ousadia. Eu não sei, até assim, respeito muito os jogadores respeitando, é lógico, os jogadores do Juventude, mas existem algumas limitações que você precisa saber reconhecer. Você precisa saber entender, olha, meu time não vai conseguir fazer isso o tempo todo, porque quando sofre pressão tem dificuldades. E foi o que aconteceu. Então até jogando a bola para você, né, professor? Sem dúvida. A gente está falando de um time que tomou 9 gols em 2 jogos. Fez golaço lá contra o Palmeiras, sim, fez. Um time que lá nos seus domínios é um time muito forte. Agora, você tem várias formas de você plantear um jogo, fazer um plano de jogo. E uma delas, você falou, você está marcando um time lá na pressão. Tudo bem, os jogadores com menos qualidade de qualquer time são os do meio para trás. Com poucas exceções, de jogadores que saem de lá de trás jogando com aquela qualidade toda. Então você faz uma pressão ali, deu certo, tudo bem, você continua. Mas você não deu certo, você tem um Gilberto, que é um cara grande. É um cara que, se você pifar a bola nele, ele vai conseguir fazer um pivô, sofrer uma falta, para dar tempo do time sair de trás. E o Juventude não fez isso. E a gente está falando aqui de um jogador, o Gerson, por exemplo, que a seleção brasileira está fazendo não pouco, está fazendo muito bem para ele. E ele está sendo esse cara no Flamengo que já foi o Arrascaeta. O cara que toma conta do jogo, o cara que pisa na bola, o cara que dá as pausas, que dá velocidade. Então, o Flamengo está se aproveitando muito. E, de uma certa forma, o Felipe Luiz, mesmo o Gabigol não tendo feito um grande jogo, ele consegue voltar a fazer gol. Isso é importante para ele, para o Flamengo e para o Felipe Luiz também. É verdade, para o Gabigol, para o Arrascaeta também. Depois a gente fala sobre a importância dessa retomada. O Plata fazendo seu primeiro gol também, o Michael marcando, isso é importante. A gente vai falar sobre o que isso pode mudar também no Flamengo para o restante da temporada, para a final de Copa do Brasil, etc. Olha, os números então de Flamengo e Juventude, posse de bola do Flamengo 74% a 26% do Juventude, 551
passes certos a 152, 20 finalizações a 5, 10 finalizações certas a 3, 9 grandes chances a 2, 44 ações na área rival a 11, um banho de bola do Flamengo nesses números que a gente vê aí dessa 31ª rodada do Campeonato Brasileiro contra o Juventude. E a gente conversa agora com Pedro Henrique Torre, a gente vai para o Maracanã e ele vai falar como é que foi o clima da torcida, a importância desse jogo para as outras partidas do restante dessa temporada. Fala, Pedro, tudo bem? Boa noite, bem-vindo ao Sport Center. Tudo bem, Marcela? Muito boa noite aí ao Capita, Fábio Luciano, também Zé Elias, o Silas, todo mundo que está sempre ligado com a gente no Sport Center. Olha, Maracanã agora já vazio, já bem mais tranquilo, enfim, já foi todo mundo embora, mas estava bem animado, bem cheio, estava uma tarde muito abafada, agora a ventania aqui começou a chover, mas 56 mil torcedores no Maracanã para apoiar o Flamengo nessa partida contra o Juventude, que era bem importante, né? Para o Flamengo seguir ali no bolo do G4, ao menos, tentar aproveitar, quem sabe, tropeços. Já houve ali de Palmeiras e Fortaleza, que empataram entre si. O Botafogo joga nesse momento, mas o Flamengo para seguir ali pelo menos no bolo do G4 e ficar um pouco mais tranquilo para a próxima semana, que inicia a decisão da Copa do Brasil aqui mesmo no Maracanã contra o Atlético Mineiro. Abriu rápido o placar com o Michael, que substituiu o Bruno Henrique, né? Estava suspenso pelo 3º cartão amarelo. De La Cruz, no meio de campo, foi substituído pelo Everton Araújo. De La Cruz, que está lesionado. E o Flamengo abriu bem rapidamente o placar. Parecia que ia ter mais facilidade assim para fazer mais gols, mas tomou um contra-ataque. Aí o Gilberto fez esse 1-1. Que aí a torcida ficou um tanto quanto, assim, ressabiada, mas continuou apoiando. Veio o intervalo e aí o Flamengo conseguiu rapidamente esse gol. E aí é importante a gente falar sobre o gol do Gabigol, porque ele não marcava desde o dia 20 de julho contra o Criciúma. Lembra aquele gol lá em Brasília? O Flamengo venceu por 2-1. O Barreto, jogador do Criciúma, chutou uma bola na outra, enfim, aquele pênalti polêmico. Então o Gabigol foi a última vez que ele tinha marcado. Mais de 3 meses de jejum, 14 jogos em sequência sem marcar. O Felipe Luiz insiste com ele e aí vira um evento o Gabigol aqui no Maracanã, porque há tanto tempo que ele não marca, era algo tão trivial, e aí as pessoas pegando o celular, levantando tudo, é diferente dos outros gols assim. Então uma expectativa muito grande, cantando o nome do Gabigol, o nome mais saudado ao lado do Gerson na escalação do Flamengo. E aí, rapidamente, ele fez o gol e aí o Maracanã explodiu. Aí ficou um pouco mais fácil para o Flamengo, fez 3-1, até sofreu o gol depois, talvez, muita gente apontando uma falha do Rossi no chute do Emerson Carioca. Mas, e o lado importante, descontraído do torcedor do Rio de Janeiro, o Fábio Luciano conhece muito bem, da torcida do Flamengo especificamente. O Nenê, quando foi expulso, ficou falando ali com o Braulio logo depois que tinha entrado, o Braulio da Silva Machado, o árbitro da partida. O Nenê não saía de campo, não saía. Quando saiu, a torcida do Flamengo entoou aquela marchinha de carnaval: mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero mamar, dá chupeta para o Nenê não chorar. Foi um momento engraçado, descontraído da partida. Aí o Flamengo depois fez o 4-2 e saiu um pouco mais aliviado, com Plata, Alcaraz, enfim, o Gerson jogando muito bem. A importância dessa partida. Quem passou pela zona mista foi o Michael. Michael, hoje, que fez mais um gol, já tinha feito na sua estreia, a reestreia com a camisa do Flamengo, falou um pouquinho aí sobre, enfim, tem ansiedade, que talvez tivesse uma ansiedade do Gabigol voltar a marcar, como é que ele ajudou a preparação para o jogo com o Atlético Mineiro. Enfim, vamos ouvir um pouquinho o Michael, camisa 30 do Flamengo, que vai voltando aos poucos depois da lesão grave que ele teve, ficou um mês parado basicamente. Então vamos ouvir um pouco o atacante Michael. Acho que todo mundo aqui já está acostumado a ver o Gabigol marcar, sempre fazer gol. Mas como eu falei agora, ninguém vai estar bem todos os dias. Ninguém vai fazer gol todos os jogos. É impossível você ver isso acontecer, cara. É muito difícil. E eu não tinha ansiedade nenhuma por ele ficar esse tempo de fazer gol. Porque eu sabia que ia acontecer naturalmente. Como aconteceu todos esses anos. Ele não fez gol de título à toa. Ele está sempre fazendo, sempre marcando, está sempre disputando, sempre ganhando. E é muito difícil você ver alguém que está sempre ganhando e sempre querer ganhar, e sempre querer ganhar mais. Então ele é um cara que tem um mental tranquilo, é um cara que se dedica, que trabalha, e eu espero que nós possamos fazer aí grandes jogos, ele possa marcar mais e mais ainda. Se nós tiver poder ajudar algo, a gente vai ajudar. Mas ele é um cara
que já está acostumado a marcar, habituado a vencer e não gera ansiedade nenhuma. Mas tudo usando... Tá, então, né, o Michael falando um pouquinho sobre a questão da ansiedade do Gabigol. O Michael, que é sempre muito brincalhão, estava mais centrado aí, falando sobre essa questão de uma ansiedade ou não do Gabigol para voltar a marcar e a ansiedade dos companheiros de tentar servi-lo assim para acabar com esse jejum de 14 partidas, agora zerada a pedra neste sentido. E só para acrescentar e devolver para você, Marcela, antes, no final da partida, o Flamengo, enfim, venceu 4-2, aplausos da torcida, e aí pintou o grito: acabou, amor, isso aqui vai virar um inferno. Era uma pressão ao time? Não, negativo. Era uma referência àquele jogo do inferno, que ficou muito famoso aqui entre os torcedores do Flamengo, contra o Atlético Mineiro em 2022, oitavas de final da Copa do Brasil. O Flamengo perdeu por 2-1 no Mineirão, o time do Dorival Júnior, e aí o Gabigol deu uma entrevista ao fim do jogo falando: vai ser um inferno no Maracanã. A torcida fez todo um clima e aí o Flamengo se classificou com 2 gols do Arrascaeta, 2-0, e aí depois xingou o Atlético Mineiro aqui ao fim do jogo também. Então já preparando o clima para a próxima semana, domingo que vem, sem ser amanhã, obviamente o outro. Aí o Flamengo inicia a decisão da Copa do Brasil, mas no meio de semana tem um jogo atrasado com o Internacional pelo Campeonato Brasileiro, quarta-feira, lá no Beira-Rio. É essa a programação rubro-negro. Juventude, 34 pontos, fica ali na beirinha da zona de rebaixamento, situação difícil. Próximo fim de semana, sábado, em Caxias do Sul, recebe o Fortaleza. Então é isso, galera, chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal. Vimos aí no começo do vídeo aí, a mídia palmeirense aí, né, reagiu ao Flamengo e rasgou elogios, né, que o Flamengo, né, vem evoluindo nas mãos de Felipe Luiz. A gente vê isso nitidamente no estilo de jogo. O Flamengo pressiona mesmo ganhando, né. Hoje teve algumas falhas que Felipe Luiz vai consertar, né? Isso aí é com tempo, entrosamento. Lembrando que Felipe Luiz só tem 5 jogos, né? Flamengo. Ele perdeu 1, empatou 1 e venceu 3, né? Então ele aí tá com uma porcentagem muito boa, porque o Flamengo tá jogando bem, vencendo e jogando bem. Não é aquele jogo que o Flamengo vencia, mas a torcida vaiava, não sentia confiança no time. É totalmente diferente. O Flamengo vence e a torcida sente confiança que o Flamengo pode vencer aí o campeonato, como o Campeonato Brasileiro, como a Copa do Brasil. Claro, tá bem difícil ainda a distância entre o Botafogo, que é o atual líder do Brasileirão, mas o Flamengo tem chance ainda, né? Porque ainda tem um jogo a menos contra o Nacional, né? Que pode vencer nesse jogo com os tropeços aí de Palmeiras, né? E Botafogo, o Flamengo pode passar, porque o Flamengo vencendo o próximo jogo contra o Internacional, já passa o Fortaleza, né? Porque tem o mesmo saldo de pontos, mas o saldo de gols do Flamengo é maior. Então o Flamengo vencendo o jogo contra o Internacional, o Flamengo já ocupa a 3ª colocação. Ó que coisa. Então o Flamengo ainda tem chance de buscar. Mas é isso, não é nada fácil. O Flamengo precisa fazer a parte dele, que é vencer os jogos e esquecer os outros para cá, né? Se o Flamengo vencer e os times perder, o Flamengo tem a chance de vencer esse título brasileirão, que é muito importante. Mas é isso, o foco principal hoje em dia é a Copa do Brasil. Qual a sua opinião, torcedor? Deixe um comentário pra gente aqui, se inscreva no canal e ative o sininho. Agora valeu e até o próximo vídeo.